Fala pessoal do Terceira Venda, mais uma quarta-feira e pra gente falar hoje de um assunto que se provavelmente você não sabe ou não tá por dentro, você tá atrasado para as oportunidades que tem no mercado. E Bando, eu escuto falar muito desse assunto, só que eu acredito que o potencial é muito maior do que a gente escuta falar. E se você tem uma empresa de segurança, se você tem uma empresa de terceirização, você tem que estar por dentro desse assunto. E hoje a gente está aqui com um convidado que é referência nesse assunto e vai te dar o caminho das pedras para você conseguir trazer isso, talvez como modelo de negócio. E até mesmo, Bando, se você está reclamando que você tem pouca margem, que o mercado é um oceano vermelho, tá aí a sua oportunidade. Mas antes de apresentar esse convidado, eu tô com o meu parceiro de bancada. Opa, e aí, galera, tudo bem? Marcelo Bano. Lucas, falando dessa oportunidade, muitas às vezes na terceirização, o pessoal acha que é só tecnologia, que é o futuro, né? E com E certeza. muitas vezes o pessoal não enxerga o portfólio de outras atividades. E muitas vezes a inovação, muitas vezes você pode inovar com o portfólio da sua empresa através de alguns segmentos, né? E o pessoal acaba ficando portaria, vigilância, limpeza. Então, assim, será Exatamente. que eu, como uma empresa de serviço, não posso atender outros tipos de atividades? E aí, essa oportunidade que a gente vai falar hoje, eu vou falar que é o Oceano Azul. O oceano azul para quem está querendo alavancar com margem. Talvez essa seja a grande dificuldade no nosso mercado, né? Sim. E a gente está aqui com um convidado que tem uma vasta experiência com prevenção de perdas e agora está assumindo novos desafios. Eu tô aqui com o Marcos Altemari, que é diretor executivo e fundador da IX Risk Management. Falei certo, né, Altemari? Falou certo. E tá com outros projetos que ele vai contar aqui dentro desse episódio, mas, Altemari, para quem não tem internet e não te conhece, quem é o Altemari? Bom, primeiramente, boa noite. Agradecer a vocês pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês, né, gravando esse programa. Falando do tema do qual sou apaixonado. Costumo sempre dizer, não canso de dizer o quanto sou apaixonado pela prevenção de perdas, né, pela área de gestão de risco, segurança. Bom, meu nome é Marcos Altemari. Iniciei minha carreira nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro. Tive passagens pela Avon Cosméticos, pelo Grupo Pão de Açúcar, pelo Dia Brasil e, por último, na Seva Logistics, né? Estávamos até conversando ali nos bastidores, eu e o Bando, Altemari, se você vai mencionar as empresas que você trabalhou, eu acredito que é sempre importante mencioná-las, porque com o meu atual momento, com o meu novo projeto, com a minha nova fase, com os sonhos que eu estou, né, construindo, eu acho importante mencionar as empresas, sim, das quais eu passei, tive o privilégio de trabalhar, porque se não fosse essas empresas, eu não teria essa bagagem para hoje estar com o meu negócio, né, buscando ajudar os nossos clientes, as empresas que necessitam aí ter uma estrutura, uma cultura preventiva, né, de segurança, de prevenção de perdas e gestão de risco. Perfeito. Pra gente começar, Altemari, colocando os pingos nos is e pra quem tá assistindo, começar a se inserir dentro desse mercado. Quando a gente fala de prevenção de perdas, o que é prevenção de perdas? É um conceito que qualquer área pode aplicar? É uma metodologia? É uma área dentro da empresa? Conceitua pra gente o que é prevenção de perdas, na sua visão e na sua ótica. Olha, prevenção de perdas nada mais é do que um conjunto de estratégias, de boas práticas, que tem por objetivo prevenir qualquer tipo de perda, sobretudo aquelas que têm impacto financeiro, impacto à imagem e à reputação, né. E a gente discute muito o conceito de perda ampliada, né. Então as pessoas hoje, estão entendendo um pouco mais desse conceito, né, porque anteriormente prevenção de perdas nada mais é do que aquela atividade de polícia, né, de Perfeito. prevenir furtos, desvios, roubos, e não é isso. Prevenção de perdas é muito mais amplo que isso, né. Quando a gente fala de perda ampliada, dentro da prevenção de perdas, nós estamos falando de perda de marketing, perda de cliente, perda financeira, perda administrativa, perda de estoque, né. Ou seja, tudo aquilo que de alguma forma traz algum prejuízo para o negócio,
né? A prevenção de perdas tem a capacidade técnica de interferir e ajudar qualquer empresa, seja ela de qualquer segmento, a potencializar os seus resultados e trazer um maior nível de competitividade, desde que se tenha governança, organização, cultura, né, para se implementar uma área como tão importante quanto é a prevenção de perdas. E Aldemar, mas quando a gente fala da aplicabilidade, pensando numa empresa já de pequeno, de médio para grande porte, a prevenção de perdas, ela é uma área que vai ser inserida dentro da empresa, que vai fazer esse processo de retenção, previsão das perdas para todas as outras áreas? Ou vai ser criada uma cultura, esse grupo é responsável por implementar uma cultura de prevenção de perdas em todas as áreas, por exemplo, eu marketing. Eu tenho que aplicar essa minha cultura de prevenção de perdas, ou eu vou ter um setor dentro da empresa que vai fazer isso para todas as outras áreas? Olha, na verdade, inicialmente, a área de prevenção de perdas, ela é a responsável pela implementação. Isso não quer dizer que seja a única responsável pela prevenção de perdas, né? No início, obviamente, é a área tecnicamente capaz para fazer essa implementação, essa construção cultural, organizacional, processual, e depois o próximo passo, obviamente, é fazer com que todas as áreas de uma organização sejam parte da prevenção de perdas, né? É criar a cultura, criar um mecanismo com que todas as áreas de uma organização seja e se sintam responsáveis pela prevenção de perdas, Perfeito. né? A gente falando de, por exemplo, eu costumo dizer também que todos nós somos vendedores, né? O Concordo. canal é a terceira venda, Sim, então sim, sim. isso é uma venda, você vender a área dentro de uma organização, né? Você ajudar a vender a imagem, a reputação da empresa a qual você trabalha e a qual você defende. Então, a área de prevenção de perdas é uma área estratégica. Uhum. Não é mais uma área tática e operacional, é uma área também estratégica e que deve estar inserida no centro das decisões estratégicas de qualquer empresa. Pode. Não, Só para eu matar a última sim. pergunta, e geralmente nesse organograma, Altemari, ela tá embaixo de quem? Ela tá embaixo do financeiro, ela tá embaixo do operacional, ela tá junto com segurança, em que lugar que ela tá dentro da empresa e ela geralmente responde a quem? Ó, na verdade, essa área, como eu disse, é uma área que já se tornou uma área estratégica. A pesquisa que a Abrap desenvolveu, né, que foi divulgada recentemente, inclusive no fórum da Abrap, ela diz, através dos seus respondentes, de uma pesquisa muito séria, uma pesquisa que traduz a realidade, porque as pessoas responderam o questionário, responderam uma pesquisa, e traduz essa pesquisa que os responsáveis, os heads, as pessoas responsáveis pela área de prevenção de perdas nas organizações, respondem diretamente para o CEO, para o Legal. presidente das empresas. Ou seja, anteriormente era para o recursos humanos, para o financeiro, para a área de inventário, para a própria área de segurança, ou seja, a área de Tava debaixo da prevenção de escada. perdas era subordinada à segurança, embora segurança e prevenção de perdas tenham uma atividade convergente, elas são áreas totalmente distintas, né? Então, é uma área que tem que ser estruturada de forma independente e tem que responder diretamente ao CEO ou presidente da empresa. Perfeito. Pô, legal. Só para o pessoal, o nosso público entender um pouquinho mais sobre prevenção de perda, muitas vezes fala assim, da onde que nessa jornada do profissional, o gestor de prevenção de perda, qual caminho ele percorreu, da onde ele, qual é o perfil de um profissional de prevenção de perda? Veio da área de segurança, da área de logística, área financeira, né? Muita área de tá na a questão de expedição, né? Que é toda a cadeia logística, porque tá correlacionado. Então, muitas vezes fala assim, pô, mas quem é esse profissional de prevenção de perda? Porque, via de regra, não era o gestor de segurança, né? Ele veio hoje a somar em paralelo, trabalha da forma que você falou, correlacionado, né? São convergentes, mas são distintos. Mas eu falo assim, o profissional que quer falar assim, eu quero ser um gestor de prevenção de perda. Qual é o caminho? Olha, muitos profissionais eles iniciaram a carreira na segurança,
né? Se a gente falar sobre prevenção de perdas, é um tema super relevante, mas não é tão atual assim, né? A prevenção de perdas, com o passar dos anos, vem ganhando bastante importância, justamente porque as pessoas começaram a entender a sua importância, né? O quanto ela pode aportar para o negócio, o quanto ela é uma área técnica, além de estratégica, e é muito diferente da segurança, né? Geralmente, os profissionais que já têm uma história, uma bagagem, eles iniciaram a carreira, de prevenção de perdas vindo da segurança, né. Hoje não, hoje já, os profissionais de prevenção de perdas têm a capacidade e a oportunidade de terem uma formação Uhum, técnica de prevenção de perdas, que independe deles terem vindo ou não da área de segurança ou uhum, alguma área correlata, né. Eh, Hoje existem cursos técnicos, cursos preparatórios, cursos de especialização e até MBA de prevenção de perdas, né. uhum, Então, o profissional de prevenção de perdas hoje, para ele ocupar uma posição de gestão, de destaque, de liderança dentro de uma organização, obviamente ele tem que se preparar tecnicamente, ele precisa entender os conceitos, né, ele precisa ter, a oportunidade de colocar a mão na massa, entender o que é prevenção de perdas, porque prevenção de perdas não está só nos livros, não é simplesmente uma teoria. Né, você precisa vivenciar, você precisa, estar no chão, como da uhum. fábrica, ou no chão Sim. da loja, ou no chão de uma operação para você entender o que é prevenção de perdas. É. E o gestor de previsão de perda tem que fazer muita conta, né. A gente fala assim que muitas vezes mensurar a perda não é fácil. E muitas vezes não é só questão de mensurar, mas também obter dados, seja da área que está perdendo, ou que sabe se está perdendo ou não, ou da área financeira que vai informar esses dados para o gestor de previsão de perda, porque assim, tudo que vocês fazem, alguém tem que trazer esse dado para você mensurar, para depois trazer o ROI, para trazer investimento, uma série de outras coisas. Hoje, nas maioria das empresas, isso é claro, isso é muito lógico, você trabalhou em grandes empresas, mas um gestor de previsão de perda, ele trabalha numa empresa média ou grande, fala assim: "Olha, chega o financeiro para outra área de negócio, você: "Olha, eu preciso saber quanto que está perdendo aqui e eu sei que eu perdi tanto. Você me ajuda a mensurar tudo isso aqui para me trazer o quanto que eu preciso investir para mitigar a perda, mensurar esses valores", ou acha que é muito difícil ainda essa maturidade? A diferença, assim, e você colocou bem, né, a diferença de você comprovar e defender um investimento em segurança versus prevenção de perdas é diferente, infelizmente é diferente, né. Segurança é sempre vista como custo. Né, é difícil você mensurar o quanto a segurança defende para a integridade das pessoas, dos ativos e da imagem. A prevenção de perdas não é que seja fácil, mas diante dos conceitos de prevenção de perdas, potencialmente ela tem uma visibilidade maior. Por quê? Hoje, quando você vai defender algum projeto, eh ou desenvolver algo dentro de alguma organização voltado para a prevenção de perdas, obviamente você tem que sempre falar de números, de cifras. Você tem que propor, recomendar, apresentar um projeto, mas em contrapartida dizer o quanto aquele projeto, que inicialmente a empresa vai investir, o quanto ela vai trazer de retorno, né. Uhum, Se eu investir X, qual é o Y de redução de perdas? Porque senão a empresa vai pagar 2 vezes, vai pagar pela estrutura, pelo investimento, e vai continuar pagando com a perda. Então é um compromisso, por isso que um projeto, uma proposta, ela tem que ser, muito bem desenhada, muito bem estudada e submetida a uma aprovação muito criteriosa, porque é como quando você apresenta um projeto ou uma proposta, ela tem que estar muito bem fundamentada e sobretudo com o compromisso de retorno daquele investimento. A área de prevenção de perdas tem, oportunidade de fazer isso? Óbvio que tem, né, e essa é a essência da área de prevenção de perdas. A empresa vai investir, em uhum. contrapartida vai ter um retorno maior do que o investimento. Essa é a conta que o
o executivo, quando recebe uma proposta ou uma solicitação ou um projeto, ele vai avaliar. Desde o simples inventário, né? Que tem gente que faz inventário semanal, diário, anual, semestral, até a parte de GR, né? A parte de GR é um item muito importante da parte de prevenção de perda, né? Gerenciamento de riscos, ele também está embaixo do guarda-chuva de prevenção de perdas, né? É você também desenvolver e apresentar uma estrutura, normas, procedimentos, conceitos, para garantir que o seu gerenciamento de risco seja fielmente cumprido, né? A partir do momento que você tem uma interrupção nessa cadeia de distribuição, você compromete a margem do teu negócio. Você vai passar a ter perdas, né? Então, para isso que a área de prevenção de perdas dentro do gerenciamento de risco, por isso que ela é importante também, né? Na verdade, a prevenção de perdas, ela está em toda a cadeia, né? Desde a manufatura, desde da expedição da manufatura para um armazém, desde a chegada no armazém, desde do recebimento, do armazenamento, depois da separação, depois da expedição, a logística reversa, que muita empresa entende que a logística reversa é a volta do lixo daquilo que não vai ser utilizado, e muito pelo contrário, é dinheiro, é de cifras que nós estamos falando, e às vezes pelas empresas pensarem assim, que os resultados não são satisfatórios. Tudo aquilo que a empresa coloca para dentro do seu negócio é importante. E aí que a prevenção de perdas entra aí para garantir e proteger tudo isso. Maria, a gente mencionou aqui no comecinho a questão das empresas de terceirização e talvez uma oportunidade que existe no mercado. Eu queria que você trouxesse o panorama, como é que você tem visto os fornecedores de prevenção de perdas, vamos trazer aqui mais específico para as empresas de mão de obra terceirizado. Você já vê uma grande atuação das empresas dentro, vamos falar dessa área em específico, e o que você enxerga de oportunidade para as empresas de terceirização com prevenção de perdas, onde talvez tenha maior demanda? Muito, muito bom ponto, Lucas. De verdade, eu vejo ainda esse tema como um mar de oportunidades, né? Diferente da segurança, que o mercado já está saturado, Sim. na verdade, sobrecarregado de empresas de segurança. São pouquíssimas empresas que têm a condição de oferecer um serviço de prevenção de perdas profissional e especializado, né? Essa é uma dos ideais do DNA da AEX, né? Oferecer esse tipo de serviço, né? Essa mão de obra qualificada e não jogada nas operações dos clientes. Então, é muito comum as empresas utilizarem controlador de acesso, porteiro, ou até Põe um checklist na mão dele e fala que é uma área de prevenção de ou perdas. checklist manual, inclusive, e falar que o cara está fazendo prevenção de perdas, e não está fazendo. Como eu disse, prevenção de perdas não é uma atividade que você coloca uma planilha, um checklist na mão de um profissional e pede para ele preencher e responder sim ou não. Não é isso. Aí você não está fazendo prevenção de perdas, muito longe disso. Então, o que a gente vê que tem muita carência, inclusive, e por isso nós estamos entrando nesse mercado, é ter uma mão de obra qualificada, especializada, que tem condição de oferecer um serviço dedicado para cada um dos clientes, de forma diferenciada, customizada, sobretudo. Não adianta você fazer Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o cara lá para fazer a mesma coisa para todos os clientes, para todos os segmentos de atuação. Não, é totalmente diferente. Se eu fizer a prevenção de perdas ou oferecer um serviço de prevenção de perdas para uma empresa de logística A e querer fazer o mesmo para B, é um erro. As empresas são distintas, Procedimentos, os políticas, negócios né? são distintos, os clientes são distintos, as estratégias devem estar alinhadas com essas atividades de prevenção de perdas. Não dá para você simplesmente fazer do jeito que está sendo feito. Que eu vejo até, Altemar, que talvez na minha visão é o mais interessante, porque você sai do jogo do commodity de ser só preço
você começa a ter uma visita técnica muito mais estratégica, porque cada empresa vai ter talvez a sua estratégia de atuação de prevenção de perdas, e acho que é muito difícil uma empresa ter um projeto muito parecido com outra empresa. Então talvez ganhe aquele que tiver melhor apresentação de um projeto de prevenção de perdas. E eu acredito que é muito mais fácil de você conseguir mostrar o retorno do investimento que o cliente está fazendo, que na segurança, no facilities, é muito mais difícil de como a empresa tem retorno sobre esse investimento, né? E hoje, para você formar um profissional de base, um fiscal de prevenção de perda, por exemplo, hoje não tem curso para isso, né? Hoje, ou a empresa contrata você, por exemplo, para formar um time, ou ele vai ter que, junto com o cliente, formar junto com o cliente, né? É. Porque não existe assim vou mandar para o funcionário para uma academia para, vamos supor, ao invés de ser o controlador de acesso, um fiscal de prevenção de perda. Como é que o pessoal qualifica um profissional desse para trabalhar numa empresa para atender esse tipo de demanda? Oferta, na verdade, né? Olha, Bando, na verdade, esse é um dos nossos serviços, a questão de capacitação, treinamento, né? Profissionalização do profissional de prevenção de perda, porque como nós estamos falando, de fato o mercado é carente dessa qualificação, desses treinamentos, dessa capacitação técnica, né. A EX tem um módulo de capacitação e treinamento, inclusive para aquelas empresas que têm dificuldade para fazer esses treinamentos, presenciais, nós temos um módulo de e-learning, uma plataforma de treinamento. Então você consegue ali dentro da capilaridade atingir o público interno de uma empresa, independente do estado ou do Hum. local que esse profissional esteja, né? Tornando-se obrigatório o seu treinamento, a sua qualificação. Então, o que a gente quer realmente tem como objetivo além de qualificar, treinar, capacitar os profissionais, disseminar a importância da prevenção de perdas É. dentro do mercado, né? Esse é o nosso grande Ah, desafio, o nosso objetivo. sim. Porque hoje, não sei se você tem esse número, mas hoje a maior parte dos profissionais são orgânicos, né? Só que existe uma forte pressão dos administradores, gestores, de terceirizar essa parte mais mão de obra. Mas como é que tá você tem uma noção, assim, quanto de é orgânico, quanto que é terceirizado nesse setor? Eu vejo assim, é uma bobagem você ter uma briga no mercado entre terceirização e mão de obra orgânica. O importante é ter o profissional capacitado e qualificado para exercer a Sim, função de prevenção de perdas. E aí é uma opção estratégica de cada empresa de terceirizar ou não. Tem empresa sim. que opta por terceirizar serviços e outras por absorver e internalizar esse tipo de serviço. Eu acho que o fator preponderante e importante aí é você ter essa mão de obra, esse recurso qualificado, seja ele terceirizado ou orgânico. Orgânico. Fazendo uma pergunta para você e para o Bando, Altemar, eu queria vou falar o que eu vejo acontecendo às vezes no mercado. Vocês acreditam que vai ter uma substituição onde eu tenho, por exemplo, uma indústria onde eu tenho uma pessoa na Honda ou eu tenho um controlador de acesso, eu começar a substituir esses postos por um analista, uma pessoa de prevenção de perdas por conta talvez de custo, por conta de eu conseguir oferecer um serviço mais estratégico para o cliente? Eu faço essa pergunta porque eu já vejo isso acontecendo em alguns escopos. Vocês acreditam que vai começar a ter essa rotação de mão de obra de substituição de posto ou não? Talvez casos muito exceções. Olha, como profissional, eu digo para você, Lucas, que não seria uma boa opção, porque a atividade de segurança é uma coisa e de prevenção de perdas é outra, né? Para você fazer, por exemplo, uma ronda perimetral com o objetivo de proteger um patrimônio, tem que ser segurança, vigilância, que é um profissional capacitado para essa finalidade. Eu costumo dizer que segurança é da porta para fora e prevenção de perdas é da porta para dentro. Eles têm o objetivo de proteger, de controlar. O vigilante, o segurança, controla os acessos, controla os perímetros, controla os veículos, controlam as pessoas.
Da porta para dentro, a prevenção de perdas, além de fazer os mesmos controles, ainda faz o controle dos processos. A prevenção de perdas é uma guardiã da aderência e do cumprimento dos processos. É um braço importante e estratégico dentro de uma operação que vai garantir o cumprimento dos processos que foram estabelecidos dentro da organização, ou dentro da operação. Então, o que que o profissional vai fazer? Em termos gerenciais, ele vai tirar uma fotografia daquela operação, ele vai fazer um diagnóstico, analisar os riscos da operação, quais são as ações mitigatórias para os riscos, ele vai criar mecanismos de controle e auditoria para medir o nível de aderência desses processos e garantir o cumprimento, a eficácia e a acuracidade desses processos. Mas esse discurso ele é muito mais sexy e efetivo pro tomador de eu falar assim, ó. Isso é o que eu já vi acontecendo já, tá? Não falo por experiência própria. Mas de Altemari, em vez de você ter essa pessoa aqui fazendo a ronda perimetral dentro da tua fábrica, que talvez tenham poucos incidentes, me traga os dados incidentes, você tem muito pouco, eu vou trazer um cara num custo mais barato, ele é mais estratégico, ele vai começar a te dar relatórios, ele vai conseguir atuar em outras frentes dentro da tua empresa, ele vai te dar dados por um custo menor do que você já tem, porque às vezes dentro da empresa, dentro do escopo dela, ela pode ter um ou ela pode ter outro. Poxa, eu tenho um cara talvez mais barato e agora um cara que vai te dar mais dados estratégicos para você reduzir custo em outra ponta. O quanto isso é efetivo e o quanto isso vai começar a virar dentro do mercado. Eu acho difícil, Lucas, porque pelo menos todos os gestores que eu conheço da área de logística, eu não conheço muito da parte de indústria. A propósito, quando a gente fala de ABRAP, né, em termos de maturidade de prevenção de perda, o setor de varejo eu acho que está ano-luz na frente da indústria. Isso é claro, né? Acho que a indústria agora está entendendo o quanto que o profissional de segurança ele não pode só fazer segurança, mas em algum momento fazer prevenção de perda, ou se a indústria tem que começar a contratar um profissional de prevenção de perdas também. Porque para o varejo é muito claro, segurança e prevenção de perda. Então, eu acho bastante difícil você ter uma pessoa só para fazer tudo isso aí, né? Eu falo para vocês com toda a propriedade, se a gente vive de venda, né? Sim. Mas eu, por exemplo, na minha empresa, eu não assumiria a responsabilidade de um serviço que eu sei que tecnicamente deveria ser realizado pela segurança e não pelo agente de prevenção de perdas. Porque senão você assume um risco que conceitualmente não é da prevenção. Como eu disse, prevenção de perdas tem uma outra proposta, né? Eu acho que é um risco eminente você assumir uma responsabilidade, conceitualmente Uhum. falando, da área de segurança, né? Eu não assumiria esse risco. Eu acho que o importante que vocês citaram, Lucas e Bando, é sobre a questão de competitividade, né? Essa questão de baratear o custo da mão de obra. Eu, por exemplo, em pouco tempo recusei algumas propostas, ou não evoluíram algumas propostas que foram desenhadas para os nossos clientes, porque eu não vou submeter a mão de obra qualificada ou um serviço qualificado e comparar com o mesmo que já vem sendo feito há anos no mercado. O que a gente nasceu para fazer é fazer diferente, é fazer com qualidade, é fazer Uhum. com expertise, é fazer com profissionalismo. As pessoas hoje que trabalham na minha equipe, por exemplo, são pessoas que têm um histórico e uma vasta experiência no mercado, né? Não é qualquer pessoa que está fazendo o trabalho ou me ajudando aí nos projetos. Então, tudo isso tem um preço, né? Se você, eu costumo dizer, me perdoem até se a grosseria, mas custo medíocre, resultado medíocre, né? Então, se você quer um serviço medíocre, pague por um serviço medíocre. Se você quer um serviço de qualidade e que realmente vai fazer a diferença, pague por isso, né? Não existe, tem coisas e coisas. Tem gente que compra um carro
popular e para ele tá bom aquilo ali. Tem gente que compra um carro de meio milhão e para ele é aquilo que vai fazer a diferença e para ele vale a pena pagar o que ele está pagando. Então assim, para mim é um erro, eu sei que todas as empresas elas trabalham com margem, né, tem custo, tem budget, mas é um erro você fazer escolhas só baseado É. nisso. Uhum. É porque tem uma pressão de dissídio todo ano É um do preço que você vai fornecedor não pagar conseguir depois. repassar e ele vai achando soluções. E eu trago isso porque a gente tem amigos que têm empresas que têm um serviço de prevenção de perdas que vão usando isso como opção. Mas eu entendo que É. é um risco que às vezes o cliente aceita compartilhar, mas vai depender muito até, talvez da maturidade desse cliente, né? Maturidade da operação também. Eu acho difícil para as empresas de compras e até para o usuário estabelecer muitas vezes uma concorrência, porque no nosso setor, que é um pouco estabelecido com algumas normas, ou CLTs, ou CCTs, que tem salários pré-definidos, né? Vigilante, porteiro, limpeza tal. Como você não tem um sindicato que representa a, essa atividade, né? Talvez de fiscal de prevenção de perda, então não tem um salário definido. Então eu fico imaginando para as empresas, como você vai definir uma concorrência se quando você estabelece os mesmos critérios de salário, essas coisas, aí você vai administrar a questão de lucro, a taxa de administração e assim por diante. Mas como você, por exemplo, vai contratar uma empresa, vai ter 3 empresas, cada um. Ó, meu fiscal de prevenção de perda, o salário dele é 1.700, o cara fala, meu é 2.000, meu é R$ 3.500. Então, assim, para você é fácil porque você vai criar o melhor, mas para cara de suprimentos, você vai contratar o cara de 1.700. Porque no final o contrato vai ser mais barato, é óbvio. Baratinho. Hoje, como é que tá o perfil, assim, de um profissional de fiscal, tirando o controle de acesso, né, que ganha em média R$ 1.700, qual um salário hoje de médio que o pessoal da BRAP ou que você tenha conhecimento de média salarial, vai dizer assim, de um cara de base? Eu sei que de head é acima de 30 mil, não é? De 30 a 40, né? É. É. Se não é, tem que ser. Tem que ser. E se tiver uma barba um pouquinho branca, então. O que o Altemari trouxe de retorno sobre investimento, 40 mil seria de graça. É verdade. Quanto que é 1% de redução dentro de uma operação que você atuou? Quantos milhões a empresa não enfiou no bolso? E faz parte, é o trabalho, né? É o job. Esse ponto que o Bando tocou é super importante. Eu vejo que ainda vai, e é quase que obrigatório, ter uma categoria que seja defendida. Né? Exemplo do Sindicato dos Vigilantes e tudo mais, hoje em dia ainda não existe uma categoria que defenda os interesses dos agentes ou fiscais de prevenção de perdas ou do profissional de prevenção de perdas. Isso é uma tendência, vai ter que acontecer, porque é uma atividade que vem numa crescente, vem aumentando o número de profissionais e do interesse das pessoas também em se tornarem profissionais de prevenção de perdas. Essa é um caminho sem volta, isso fatalmente vai acontecer. E hoje não tem, né, uma base salarial estabelecida para isso. Né? Aí vai variar muito do profissional, como você falou, tem empresas que contratam como porteiro e o profissional exerce a função de fiscal, ou contrata um analista e coloca ele para ser analista de prevenção de perdas. Então hoje não tem essas regras estabelecidas com relação à remuneração, benefício e tudo mais. Né? Agora, para um head, para um gerente, para um diretor, que aliás são poucos, isso, na minha opinião, é muito triste, é muito ruim, muito negativo, porque a empresa que não enxerga, principalmente empresas multinacionais, empresas grandes, que têm um alto faturamento, enxergam que não devem ter um diretor ou um vice-presidente de prevenção de perdas, eles estão errando nisso, né? Porque, como você falou, é o profissional que está liderando ali um time geralmente gigante e que está trazendo o resultado. Já pagou a área 5 vezes para Sim. cima,
né? Então, é aquilo, é aportar investimento, acreditar no potencial do profissional e da equipe, dar as condições também, porque não adianta você não dar Uhum. as condições de trabalho. E certamente, se esse profissional, esse head, ele fazer o trabalho como deve ser feito, não tenha dúvida que o resultado vem. É, Mas o salário, você acabou não colocando a média de mercado. Tem uma média, assim? Não, não tem a média. Não Para se tem. contratar, assim, sei lá, uns 2,5, 3 mil. Só pra gente ter uma Não noção, tem, assim, assim, porque eu vou te falar, hoje se eu fosse colocar um, fiscal, um né? analista, um fiscal de prevenção de perdas no A nível um, mercado, né? no mínimo R$ 3.000. 3 mil reais. Porque esse cara, esse profissional, não seria um porteiro com uma prancheta na mão. Sim. é porque Ele senão. seria o Ah, cara que está ali todo dia, assistindo os processos, auditando os processos e garantindo a acuracidade dos processos. Ele vai identificar todos os dias, a depender do volume de uma operação, não sei quantos pacotes ou produtos atravessados em uma operação, quanto, se ele não estivesse ali fazendo esse trabalho, estaria saindo ali pela ah. porta da frente. Mas uma concorrência, só para matar esse assunto, uma concorrência, a da sua área de suprimento. Lógico que você, como gestor da área de prevenção, você define os requisitos técnicos, não é isso? Você fala assim, você coloca assim, olha, preciso do cara que ganha pelo menos R$ 2.500. Você tem autonomia para colocar isso? Porque senão você vai receber um monte de proposta pagando É, 1.700, 1.800, 1.400, 1.800. cesta Aí básica. chegar de suprimento e fala assim, desculpa, Altemar, ó, você não falou nada, é essa empresa que ganhou, pronto, acabou. Aí você, como gestor, usuário, vai ter que engolir aquilo que de repente você não escreveu. Não é o recomendável, Bando, mas se caso isso acontecer, eu já trabalhei em empresas que tinha ali o custo extremamente apertado. E eu Hum. tive que, como diz o ditado, quem Escrever não com tem cão, pedra. caça com gato. E aí entra também a responsabilidade desse gestor. Se ele não tem o profissional já capacitado, com aqueles pré-requisitos definidos ali, ele vai receber a mão de obra que está disponível e tem a missão também e a responsabilidade de preparar tecnicamente esses profissionais para desenvolver o trabalho necessário, né? Mas, de novo, eu não contrataria um fiscal, um agente de prevenção de perdas para uma operação, se ele já estiver qualificado para isso por menos de R$ 3.000. É, porque acho que senão você perde a parte capacidade analítica daquela pessoa. Você pagando o piso, você perde a parte Vai treinar, estratégica da treinar, prevenção de treinar e vai perdas. perder o cara Você em vai ter uma. talvez um coletor de dados só, mas você perde a parte estratégica, processual, analítica, de tomada de decisão dessa pessoa de prevenção de perdas, né? Altemar, acho que até bem interessante o que você trouxe, né? Quando a gente pensa talvez na indústria, no varejo, existe uma pressão muito forte internacional de grandes empresas vindo para o Brasil e talvez a indústria já não tem mais tanta margem, ela vai ter que ganhar na eficiência, na redução de custo, em ser cada vez mais produtivo com menos. E a área de prevenção, eu sempre bato aqui muito na Proibid que cada R$ 1 que a gente ganha, só 10 centavos fica com a gente. Agora, cada R$ 1 de custo que a gente evita de ter, é R$ 1 que fica na margem de lucro. Sim. Então é um olhar muito mais atento que a gente precisa ter. Você consegue trazer para a gente, Altemar, um case que talvez foi um dos mais expressivos ou de relevância na sua carreira de aplicabilidade da prevenção que trouxe um grande ROI para a companhia que você atuava? Olha, todas elas, né? Um pouco menos na indústria, porque como o Bando falou, a indústria ainda não tem a maturidade quando se fala em prevenção de perdas, nem a indústria nem a logística. Na verdade, varejo, prevenção de perdas é Ano luz, super né? expoente, super desenvolvida. Quando eu falei que poucas empresas têm um diretor de prevenção de perdas, essas empresas são do varejo, a maioria por quê? Porque entendem a importância da prevenção de Perfeito. perdas, né? E sabem que em um segmento que a margem é Espremido. 2%, tudo que se perde é extremamente prejudicial em termos de competitividade, em termos de lucratividade para uma empresa. Então, a maturidade dentro do varejo é muito maior. A logística, eu coloco em segundo, já tem um pouco mais de maturidade que a indústria, e a indústria, por fim, é a que ainda precisa
caminhar a passos largos aí para esse desenvolvimento, né? E eu vejo que a indústria tem um baita do potencial aí, porque aí a prevenção de perdas, de novo, né, o conceito não é furto, roubo, desvio ou só perda de estoque, é a perda ampliada, né? Aí a gente está falando de, por exemplo, desde a produção da matéria-prima, você já consegue, através das atividades, dos conceitos de prevenção de perdas, interferir antes da chegada da matéria-prima numa indústria, Uhum. desde a produção da matéria-prima, né? Então, assim, toda a cadeia de uma organização, principalmente se falando de indústria, tem que ter. Vai chegar um momento que vai ser obrigatório, porque, como o Lucas falou, daqui a pouco não tem mais margem para não ter, né, essa área dentro de uma organização. Mas eu coloco assim: varejo em primeiro, como maturidade, depois logística e depois indústria. Todas elas, eu tive a oportunidade de trabalhar nos 3 segmentos, Lucas. Na indústria pela Avon, no varejo pelo GPA e pelo Dia, e agora na Sevo. Todas elas tiveram cases importantes que trouxeram resultados importantes, né. Na Avon, o que aconteceu? Eu tive 2 passagens na Avon. A primeira era gestão de segurança pura, zero conceito de prevenção de perdas. Aí eu fui para o Pão de Açúcar. Passei 2 anos e meio no Pão de Açúcar, que para mim foram como 20 anos de aprendizado. Caramba. Aí eu conheci o varejo, aí eu conheci a prevenção de perdas, os conceitos, e lá, junto com a equipe muito competente que tinha, eu era responsável pela área de gestão de prevenção de perdas, para o centro de distribuição de não alimentos. Então era eletro, bazar e têxtil. Então você imagina fazer a gestão de prevenção de perdas de eletros, né, linha branca. Uhum. Então eram produtos realmente atrativos, que a gente denomina como PAR, né, produtos de alto risco. Então a probabilidade de ter um problema, tanto com roubo de cargas, desvios e todos os outros problemas que tem, dada a atratividade desses produtos, eram gigantescos, né. Então nós criamos ali na época um programa chamado PIC, Programa de Identificação de Quebras. Nós vimos que, o grande vilão das diferenças de inventário dentro da operação não era o furto, o desvio, e sim as quebras operacionais. Não era as faltas de controle, as avarias, né. Então criamos ali um programa, de tratativas, diferenciadas na manipulação de cargas. Você manipular ali dentro de um armazém logístico, uma geladeira, um micro-ondas, não é bater no caixa igual É. você faz na área de mercearia, por exemplo, com um saco de batata e arroz. Você tem um cuidado específico. Então, o que nós fizemos? Criamos, uma disciplina, um conceito, um procedimento para avarias, para trabalhar na causa raiz dos problemas, que na época eram maiores, as quebras operacionais e não as perdas, né. Os 2 são perda. Uma é perda conhecida, a outra é perda desconhecida. Perda desconhecida é quando você não tem a condição de identificar a causa da perda. O produto simplesmente sumiu. A quebra, que é a perda conhecida, sim, você tem total condição, e ela é mais Uhum. gerenciável do que a perda desconhecida. Depois eu tive o retorno para a Avon. Aí o que eu fiz? Eu utilizei esses conhecimentos que eu tive no varejo e comecei a implantar a prevenção de Que perdas, ainda não tinha. que ainda não tinha Caramba. na indústria. Quais eram esses procedimentos? Acompanhamento de inventário, auditorias na expedição, auditorias na logística reversa, auditoria nos descartes, auditorias na descaracterização das embalagens da Avon, para não ter risco de utilização das embalagens e da marca da Avon de forma indevida, contaminação. Então começamos a criar ali uma maturidade voltada para a prevenção de perdas. No Dia, não precisa nem falar, né, na época, que eu trabalhei no Dia, o Dia tinha 1.200 lojas.
Caramba. 6 centros de distribuição. Eram 4 estados. E só Então, em locais bem isso. particulares, né? É. E aí o que que acontece? O dia foi uma grande escola, porque, como você bem falou, Bando, diferente das outras empresas do segmento varejo alimentar, o dia tem uma particularidade de ter ali o seu público, o seu negócio dedicado ao público D&E, Uhum. né? Ser uma empresa de hard discount, com conceito de custo muito bem controlado, os investimentos não eram diferentes da concorrência, eram limitados, então a gente tinha que ali tirar leite de pedra, né? E a gente só faz isso com a dedicação e envolvimento das pessoas. Então ali teve muitos cases assim legais assim. Um que deu um resultado bem bacana é quando o dia investiu em tecnologia, com câmeras, com antenas de RF, colocamos ali etiquetas nos produtos de alto risco, com monitoramento de PDV, para monitorar ali o subescaneamento do PDV, que é muito comum no varejo alimentar. Que é uma das maiores perdas relacionadas à fraude, né? Isso, que aí nada mais é do que o subescaneamento dos produtos, Uhum. né? Você colocar, por exemplo, 3 packs de cerveja e o operador do caixa registrar Esse só é o um. maior, acho que é a maior Então perda que tinha um tem software ali que ele identificava quando isso acontecia. Uhum. E a gente diminuiu muito ali as perdas e melhorou bastante os resultados. E na Ceva nós ganhamos 2 prêmios, eh, reconhecidos pela ABRAP, que é a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, de melhor case de prevenção de perdas na logística no Brasil. Então, Caramba. por 2 anos consecutivos, né, 2022, 2023, e aí nós apresentamos todas as boas práticas, os resultados que os projetos que nós desenvolvemos, geraram para a empresa. Enfim, para mim foram 2 reconhecimentos aí ímpar, né, um reconhecimento de uma associação que representa a área de prevenção de perdas. E trazer isso para a empresa que eu estava, assim, foi realmente um motivo, de bastante orgulho. Lá na Ceva, como case, eu posso contar para vocês que, um dos pontos bacanas foi criar ali uma condição de ter um dashboard, de ter um BI, a equipe, sob minha orientação criou, com muita competência, com muita propriedade, e aí então, imagina o fiscal lá na porta da doca fazendo auditoria, num tablet, no celular e não no papel, pão com caneta, fazendo ali o preenchimento de forma automática, esses resultados subiam para o BI e automaticamente nós tínhamos ali, um diagnóstico da saúde da operação quando falávamos de prevenção de perdas, quanto está perdendo, onde está perdendo, quais eram os processos ofensores, onde nós tínhamos que direcionar a nossa atenção, o nosso trabalho, os nossos esforços. Então nós criamos realmente uma condição ali de diagnosticar, mapear e gerenciar Legal. os riscos de perdas. E, por fim, também o que eu usei como exemplo aqui foi criar a Loss Prevention Academy, que é uma academia, uma escola de prevenção de perdas dentro da Ceva, para capacitar os profissionais do departamento e também para criar esse endomarketing, essa conscientização dentro da empresa de que a prevenção de perdas é uma responsabilidade de todos. Pô, que Show. legal. Você falou agora de tecnologia, é um ponto que a gente quer colocar que não tem como fugir, né? Mas assim, hoje, mas é uma pergunta um pouco diferente, assim, os integradores, né? O prestador de serviço integrador, que vende projetos de sistema de segurança de eletrônica, seja de controle de acesso, imagens com IA, e uma série de outras tecnologias. Eles entendem de prevenção de perdas ou eles são apenas vendedores de equipamentos e você que tem que fazer todo o projeto, ele só entrega e instala? Eu vejo que isso está mudando. Tem integradores, tem empresas que fornecem equipamentos eletrônicos que estão voltados para para essa adaptação, né? Eles estão sim
não todas as empresas, algumas empresas, elas estão sim, voltadas para conhecer mais a prevenção de perdas e criar mais soluções voltadas para a prevenção de perdas. Eu acredito que sim, uma delas, por exemplo, como eu usei, é essa questão do monitoramento de PDVs, é uma solução Uhum. tecnológica, que foi criada para atender as dores da área de prevenção de perdas dentro do varejo alimentar. Assim como tem na logística também, né, então tem utilizado muito, inteligência artificial, internet das coisas também tem se falado muito dentro da área de prevenção de perdas, né. E analíticos e tudo mais, na Ceva, por exemplo, a gente tinha lá no nossa, CCO, um sistema analíticos ali, então a ideia não é mais o operador trabalhar para o sistema, é o sistema trabalhar para o operador, Sim. para ganhar produtividade, assertividade, né. Então eu vejo que as coisas estão mudando sim, e as empresas têm se adaptado para atender os anseios e as necessidades dos seus clientes, porque se eles não fizerem isso, eles não vendem. É, que bom ouvir isso, porque muitas vezes a gente acaba conversando com vários integradores ou, na verdade, gestores, e o cara, na verdade, tem uma série de tecnologia, um monte de opções, mas, ele não conhece nada do negócio e muitas vezes não está nem muito preocupado em conhecer o negócio. Ele quer vender equipamento. Só que ele vai atender o seu escopo, o seu projeto e tal, né. Mas é essa ótica que eu fico bastante feliz de ouvir isso. Aí é que tá, as empresas, se é que eu posso dar um recado para as empresas, elas têm que deixar de se preocupar com o hardware e pensar em software. Uhum. Tem que É isso que vender eu soluções, não equipamentos. A empresa que pensa em só vender equipamentos, que faz parte da estratégia de vendas, ok, mas não é mais o mais importante. sim. A empresa que pensa dessa forma, só vender câmera e equipamentos de segurança eletrônica e E deixar a proteção, responsabilidade para o tomador, né. afadada ao fracasso, porque o gestor de prevenção de perdas, ele sabe que as coisas mudaram e que as empresas precisam se adaptar a essas mudanças. Show. Altemar, me tira uma dúvida aqui, que eu fiquei confuso nessa parte. Hoje uma empresa de terceirização que quer terceirizar esse agente de prevenção de perdas hoje. Hoje ela contrata a sua empresa para ajudar ela a implantar isso, ou você hoje é um concorrente dessa empresa de terceirização, ou você consegue auxiliar ela nessa caminhada para entrar nesse mundo de prevenção em perdas através da consultoria ou de toda a sua expertise? Falando da AX, Lucas, a gente tem essas 3 vertentes. Tá. A gente oferece a mão de obra, se responsabiliza por essa mão de obra, a gente consegue ter a mão de obra e apresentar essa mão de obra já qualificada para o tomador de serviço, e consegue, através de treinamento e capacitação, fazer a preparação técnica da equipe já existente. A gente tem essas 3. Então, assim, a gente consegue tanto oferecer a mão de obra, quanto qualificar a mão de obra existente do nosso cliente. Então, se esse empresário que está assistindo quer entrar nesse mundo de prevenção de perdas, ao invés dele talvez tomar todos os erros, ele tem um caminho talvez a ser cortado, utilizando você para preparação tanto da mão de obra, mas toda essa parte consultiva que o negócio exige estrategicamente. Sim. A ideia, Lucas, da AX não é vender serviço, receber, emitir uma nota, receber a fatura E e ficar rico. E tchau, tchau. obrigado. Não. Isso eu tenho falado para as pessoas da minha equipe. A nossa ideia, a AX, nasceu para criar laços, criar, relações duradouras, criar uma relação de confiança com o nosso consumidor, com o nosso cliente. Dar a condição para o nosso cliente cuidar do negócio dele e deixar os riscos conosco. Uhum. Nós gerenciamos e administramos os seus riscos. Nós vamos trabalhar para mitigar os seus riscos, fazer os controles necessários. E a empresa pensar em vender, em crescer, em expandir o seu negócio, né, é acelerar a sua expansão, e não se preocupar com gestão de riscos, prevenção de perda e segurança. E deixar isso com especialistas.
Não adianta você entregar na mão, por exemplo, de um gerente de operações a responsabilidade de gerenciar perdas. Não é a expertise dele. Ele vai cuidar da produtividade da operação. Ele não vai ser o responsável, muito menos técnico por isso. Uhum. Então, assim, o que a gente quer é colocar no mindset ali, na cabeça do nosso cliente ou potencial cliente, que nós estamos ali para ajudá-lo, né, com pessoas qualificadas, com pessoas preparadas, com o objetivo de proteger o negócio dele, tornar o negócio dele mais rentável, aumentar o seu nível de competitividade, porque quando você tem governança dos seus riscos, sob todos os pontos de vista, o seu negócio cria uma maturidade competitiva. A partir do momento que você não expõe a empresa a riscos, você, além de proteger o seu negócio, você dá mais segurança para o mercado, principalmente aquele mercado investidor. Eu não vou investir o meu dinheiro em uma empresa que não tem governança dos seus riscos. Sim. Então, mais ou menos isso, né? Então, a proposta realmente é diferente, é fazer o serviço com excelência, um serviço diferente. E é importante falar, Bando e Lucas, se me permitem, foi muito difícil essa mudança de mindset, essa decisão, esse processo decisório de sair do mundo corporativo para o mundo empreendedor, para mim não foi fácil, pessoalmente falando. Mas foi uma decisão, Você já estava muito bem estabelecido, né, no sim. seu mercado. E eu sabia que, quando eu tomasse essa decisão, portas se fechariam. Sim. Normal. Pode ser que apareça alguma coisa? Sim. Mas a partir do momento que eu tomei essa decisão, inclusive de mostrar para o mercado que agora eu estava numa outra atividade como empreendedor, eu sei que teria o ônus e o bônus, né. Mas como eu sou um perfeccionista, um cara que tudo que eu ponho a mão eu gosto de fazer bem feito, graças a Deus, por isso que eu falo, eu menciono as empresas que eu trabalhei, porque eu tenho uma história, eu tenho um legado, pessoas que trabalharam comigo em outras empresas, mantenho contato, as pessoas conversam comigo, porque eu sou muito chato quando o assunto é trabalho. Então, eu sabia que se eu tomasse essa decisão, eu teria que fazer o meu melhor, apresentar o melhor, porque era tudo aquilo que eu tinha construído nos meus 26 anos de carreira que estava em jogo. Sim. Eu não posso oferecer, igual a gente tá falando: "Ah, Altemari, faz R$ 1.200 aí", cara, não vou fazer, cara. Não vou, porque eu não vou apresentar, um serviço de má qualidade para você, porque no final é você que vai pagar a conta. Para mim é muito fácil falar sim, Faz um né, Ctrl+C, colocar dinheiro Ctrl+V, no né? bolso, só que aí quando der errado alguma coisa lá na É o frente, teu você vai nome que foi falar: "Ah, embora. foi o Altemari que me que me ajudou a fazer toda essa porcaria É. aqui e entregar esse serviço com Talvez má o qualidade". Eu não quero vincular meu nome a é, coisas que não talvez tenham esse qualidade. R$ 1.200 aí é porque hoje tem tanto consultor na área de segurança do mercado oferecendo isso aí, né? Tá saturado, né? E o cara vende o serviço E dele aquele, assim, por todo desempregado vira consultor, né? Tem aquela é, máxima, né? é, Então, assim, e hoje é verdade, Lucas. Tem cara que vende um relatório de análise de risco por R$ 1.000. é ruim, Não paga nem o papel que o cara vai digitar. é ruim. Mas assim, eu de verdade, eu tenho isso muito claro, e as pessoas que estão comigo também. A gente não vai vender, nota, a gente vai vender qualidade. É apresentar, por isso que eu falo, não é vender, receber e tchau. A gente quer criar uma relação de confiança com os nossos consumidores. E para Perpetuidade, né? isso a gente precisa fazer, tem que ser feito da melhor forma possível, com o maior índice de profissionalismo Uhum. possível, né, com a importância, se colocando no lugar do cliente, de fato assumindo o risco do cliente, ajudando ele a se preocupar somente com as coisas que fazem parte do core business da empresa dele, e não ficar pensando naquilo que ele não é especialista. Isso quem
deve fazer é a área, é a consultoria que foi contratada para Uhum. fazer. Legal, né? Altemari, pra gente ir finalizando aqui, eu vou pra minha última pergunta aqui. Tem boatos que você. Boatos não, né? Essa fofoca já se espalhou. Já. Olha lá, ele já tá dando risada já, mas não é uma fofoca do mal. Eu tô longe de ser o Léo Dias da segurança. Tem um podcast novo saindo de prevenção de perdas, que é um assunto que. Olha que legal, né? A gente abriu aqui o nosso canal Terceira Venda. A gente tinha o Terceira Venda falando de vendas e marketing, tinha o do Ozal falando de prevenção de perdas, e tinha o do Colette trabalhando um pouco mais com empreendedorismo. E o de prevenção de perdas. Vamos falar que era ruim quem tocava o podcast, né? Mas o conteúdo era o conteúdo que mais dava acesso e visualizações. Por incrível que pareça, né? Era o que dava mais visualizações. O seu até, eu acho que é o episódio com mais visualizações do canal. Mais visualizações, 1.700 visualizações, prevenção de perdas. E pra nós foi não vou falar que foi um susto bom, quer dizer que engajou muito, mas conta um pouquinho desse projeto do podcast, do conteúdo, o que vocês estão planejando. É legal. Esse podcast foi com o Ozawa, né? Que era Perdas Cast. E eu fiquei muito feliz quando o Ozawa me chamou, né? Eu fui o primeiro convidado ali, o primeiro episódio ali do programa ali que ele tinha ali como Foi mesmo, o primeiro projeto. convidado. E de fato foi o programa com o maior número de views ali, né? Então eu fiquei super feliz. Mas eu acho ali, Bando e Lucas, e o que engajou muito as pessoas foi falar de propósito, falar de paixão. E prevenção de perdas é uma paixão para mim, né? Eu tive oportunidades na minha vida, e uma delas no dia que o meu chefe, na época, o CEO da empresa, ele me fez uma proposta para ser diretor de operações. Ele, você é um cara disciplinado, ex-militar, pulso firme, vai na loja, o pessoal fica com o pé Respeito. atrás, respeita, fala firme e tal. Eu quero fazer uma proposta. Na época eu lembro que era quase o dobro do que eu ganhava. Financeiramente, não tinha o que pensar. Mas será que eu ia fazer o que eu amo fazer? Por que eu me desviaria daquilo que eu me propus a fazer desde o início da minha carreira, que eu estudei, que eu fiz pós-graduação, que eu fiz MBA, que eu fiz dezenas de cursos de especialização? Para me desviar por dinheiro? Dinheiro não é tudo. É importante? Óbvio. Trabalhamos por isso? Sim. Mas fazer o que você não tem paixão, não tem brilho nos olhos, eu não consigo. Voltando, então esse programa COSAL foi bem legal, foi bacana pra caramba. Participei de outros podcasts e aí eu falei, poxa, agora que eu tô com a IEX, por que eu não posso fazer um programa com a mesma finalidade, com o mesmo propósito, né? Que é disseminar a cultura, a importância da gestão de riscos, segurança, prevenção de perdas. Pode ver que no meu primeiro episódio eu nem fico falando da consultoria. O propósito não é fazer propaganda da minha empresa, é fazer propaganda da prevenção de perdas, da segurança e da gestão de riscos. Que são as 3 áreas aí que são foco da consultoria. Mas que é mais importante, para nós, essa tarefa, esse objetivo de disseminar a cultura, de trazer mais conteúdo, das pessoas se interessarem. Quanto mais pessoas interessadas no assunto e entenderem a importância que essas áreas têm, a gente vai eliminar a questão do cara vender o serviço por R$ 1.000. Ele vende por R$ 1.000 porque ele desconhece a importância das áreas e não valoriza a qualidade do serviço dele. Por isso que ele vende um trabalho por R$ 1.000. Eu acho que também o podcast ele vai trazer uma oportunidade também para você disseminar a parte de outros, não disseminar, mas de provocar outros setores, seja da área de saúde, da área de educação, indústria, né? É, e porque assim, aí sai um pouco do mundo do varejo, né? Porque o varejo já está estabilizado, já todo mundo já conhece, já está muito bem maduro, né? Com o Carlos à frente lá da Abrap, mas acho que o podcast ele também traz oportunidades. Porque como o pessoal da indústria, educação, saúde começou a olhar, assim, caramba, meu,
Eu tenho que ver isso aí mais de perto, né? É, você tem razão, assim, o podcast ele tem vários objetivos, né? Além dos que eu mencionei aqui, que é disseminar, criar esse engajamento, criar a condição das pessoas entenderem a importância dessas áreas, é fazer com que os profissionais que atuam nessas áreas tenham voz através do canal, né? Então não é, eu não vou depender disso para viver. Eu não dependo de, por exemplo, do YouTube para ganhar dinheiro. Isso é um plus. É um sonho que eu tenho há muito tempo, desde que começou a se gerar podcast, isso potencializou no período da pandemia, Sim. certo? Eu falei: "Olha, um dia eu vou ter um canal, um dia", e aí eu aproveitei esse momento do empreendedorismo e emplaquei, esse projeto do podcast, que eu não quero que se finde, não, isso aí para mim é algo que só o dia que eu começar a receber mensagem, falar: "Meu, seu programa melhor você parar, porque não dá jogo". Quando você cobra pra parar, né? É, igual Quando você ele falou cobra pra lá, ele falou parar. pra mim, pô, Marcelo, você escreveu um livro, você plantou uma árvore, né? Você, mas de repente falou assim, pô, agora você tá fazendo um podcast, daí é muito mais importante que um livro, né? Mas é legal, assim, e esse primeiro programa me emocionei bastante. Eu escolhi o Carlão, o Carlos Eduardo, presidente da Abrap, para participar, que é um cara que sempre aportou muito para minha carreira, um Uhum. cara que eu tenho um profundo respeito e uma amizade também, muitos anos. E eu não sei nem como não chorei ali no final. Eu fiz uma dedicatória pro meu pai, né? Perdi meu pai dia 22 de junho. Meu pai é a minha grande referência em tudo que eu faço, absolutamente tudo. Cada passo que eu dou, eu vejo a imagem do meu pai e fico refletindo: será que eu estou dando orgulho para o meu pai, o mesmo orgulho que ele me deu a vida toda? Porque de fato meu pai foi uma referência, não por ser meu pai, por ser o homem que ele foi. E eu me sinto na obrigação de retribuir para ele, estando aqui ou não, porque eu sei que ele sempre estará aqui em memória, tudo aquilo que ele me ensinou, né? Pelo pai que ele foi, pelo chefe de família que ele foi, pelo exemplo que ele foi. Meu pai abriu mão de muitas coisas para dar o que ele deu para mim, para minha família, para minha irmã, para minha mãe. Então foi um momento ali de muita emoção, né? E até falei que eu não dedicaria só o primeiro episódio, mas todos os outros ao meu pai, porque eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está ali torcendo e muito feliz com o que ele está vendo. E é isso, assim, o canal, eu quero que seja um canal realmente que dê voz aí ao profissional de prevenção de perdas e que o pessoal passe a curtir ali, acompanhar, né? Como diz os youtubers, né? Clique no sininho, se inscrevam, né? Eu não sei fazer isso, mas E muitas vezes seria legal também você, Também lógico, é não. uma porta para os profissionais de prevenção de perda, mas convida outros caras também do setor de Você indústria, quer ir lá, né, saúde. Eduardo? Você quer ir lá, né? Você já tá se Eu, convidando né? já. O Lucas. Na Meu, verdade, cara de Urbano, pau já tá se convidando já. na verdade, a ideia é assim, ó, o canal é voltado para essas áreas. Só que a ideia é não trazer só profissionais dessas áreas, né? Trazer também convidados aleatórios, mas que tenha algum tipo de vínculo ou participação direta ou indireta com as áreas. Uhum. Então a ideia ali, claro, primeiro eu estava super tenso ali, estava nervoso. O meu é diferente de estar aqui participando com Sim. vocês, que já tem esse lado profissional de apresentar o programa. Eu não, para mim aquilo tudo era novo, então eu estava super nervoso, gaguejei ali no começo. Falei com o pessoal do CT Hub, inclusive agradecê-los aí pelo abrir as portas lá Sensacional. e me apoiarem, são parceiros ali sensacionais, ali me apoiaram muito, me incentivaram muito. E, enfim, eu estava muito nervoso e eu acredito que os próximos episódios ali vão ser mais naturais, né, vão fluir melhor. Então é um bate-papo mesmo, sem, ter ali aquela ritualística de se cumprir, as perguntas e ter as determinadas respostas. Não, é algo muito espontâneo mesmo Boa. e eu acho que é isso que vai gerar engajamento e interesse das pessoas, né. Show. Altemari, para quem quiser te encontrar, tanto você ou o AIX, como que as pessoas fazem para fazer contato com você?
Se é Instagram, LinkedIn. Depois a nossa produtora Vai Yara colocar vai todos os deixar aí na links. descrição, eu vou passar para ela, mas é Marcos Altemari no LinkedIn. No Instagram não tem Instagram pessoal. Nunca tive. Vai começar a E fazer agora agora. eu tenho Dancinha, o tudo. da empresa, né? @exrisk. E aí tem a página também da EX no LinkedIn, EX Risk Management. E aí peço que, né, a galera aí que está nos assistindo nos prestigie, nos sigam, dê o apoio necessário. Como eu disse, eu tenho uma responsabilidade muito grande de estar com esse projeto, com esse sonho. Eu tenho a plena convicção que não é um negócio que vai abrir e vai fechar. Com É um certeza. negócio que vai crescer, já está crescendo bastante, já está tendo muito movimento. Estava falando com o bando ali, até de forma surpreendente. E por um lado eu fico muito feliz, Lucas, porque por trás de um CNPJ tem um CPF, cara. E a história que eu construí é uma história bonita. E aí não é arrogância da minha parte, sabe por quê? Com as pessoas que eu compartilhei antes de apertar o botão desse sonho, muita gente me incentivou, cara. Muita gente falou: "Altemari, vai pra cima, você tem experiência, passou por grandes empresas, tem uma puta de uma", desculpa, não sei se pode falar. Pode, Uma pode. baita de uma Pode. responsabilidade, quer dizer, tem uma baita de uma reputação, ou seja, por todo lugar que você passou, você Credibilidade. construiu uma história legal, uma credibilidade. Eh, e o principal, você é um cara querido, é um cara que as pessoas gostam. Então, assim, cara, eu tô acreditando muito no sucesso disso tudo e tô apostando as fichas que eu tenho e o que eu não tenho. Não Nisso dá pra voltar pra tudo, trás não dá agora, pra né? voltar, não. Agora já- Caminho sem volta. Foguete Bem, não tem ré, né? E como eu costumo dizer, vamos pra cima, né? É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta de empreendedor. Você chegou a fazer um plano de negócio para antes de você tomar essa decisão, ou você está fazendo através da consultoria de alguns amigos, ou você buscou um profissional, ou você está vendo aquilo que você acredita? Como é que você montou essa empresa? Olha, Banda, eu conversei com algumas pessoas, obviamente, principalmente aquelas pessoas que já têm o seu negócio, para entender um pouco quais foram os caminhos, as dificuldades. É sempre bom a gente conversar com pessoas que já passaram, já trilharam esse caminho. Mas a principal fonte de consultoria foi o meu coração. Hum. Foi o meu acreditar. Então, eu acho que esse é o principal fator, assim, é você colocar o que você quer materializar no coração e ir em frente, né. Claro, o que me deu um empurrão foram esses incentivos, as pessoas: "Vai em Hum, frente, vai dar certo, você hum. tem nome, Às tem vezes tem falta, né, aquele histórico". empurrãozinho, né? Então, assim, claro, essas palavras, essas frases, de incentivo, sem dúvida nenhuma, fizeram diferença, mas a decisão, o processo decisório é algo. Eu sou muito coração, sou muito emotivo, né, e aí eu senti que era o momento na verdade esse era um projeto para daqui 5 anos, sendo muito sincero, eu tinha isso prospectado para 5 anos. Tivesse meus 52, 53 anos, tenho 47, e aí com a minha saída da Seva, esse processo só foi antecipado. Que joia. Fechado. Pessoal, todos os contatos aqui do Altemari vão estar aqui no descritivo. Qual o nome do canal? Do seu podcast, Altemari? AX Risk Management. Boa. Vai estar aqui também no descritivo que a Yara vai colocar. E se informe sobre prevenção de perdas. Esse mercado cresce e a gente vê as empresas de terceirização, a gente vê os tomadores. No Bootcamp a gente tem uma imersão só voltada para prevenção de perdas, que é a melhor avaliada de todo o Teve a quadro palestra do de Altemari. cursos com a Altemari lá dentro. Então, para você que está querendo conhecer, se inscreve no Bootcamp, que também tem a imersão. E valeu! Até a próxima quarta. É isso aí.
Oceano Azul para todo mundo, tomador e prestador. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Mais.